Olá amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, e a nossa noite do Evangelho, noite de refletirmos a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Assim agradecemos sempre a companhia dos amigos que conosco refletem todas as noites, Rosângela, Cláudia, eles já estão chegando, e os demais que vão chegando devagarzinho no nosso horário de sempre, Fátima, Cláudia, Eliane, sejam todos bem-vindos, Brígida, que tenhamos uma noite de paz, de alegria, de harmonia, de conhecimentos e reflexões que tornem nossas vidas mais tranquilas, mais equilibradas. Vamos fazer então nossa prece, porque é momento de vibrarmos o bem. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, Pai, nesse instante, iluminando as nossas consciências, apacentando os nossos corações, fortalecendo em nós a fé e a esperança, de tal sorte, Pai, que consigamos caminhar com equilíbrio, com esperança em dias melhores pela nossa frente. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, meus amigos, que hoje a nossa lição é de número 94 do livro Pão Nosso, que tem como título Sexo. E é uma lição que usa um versículo da carta de Paulo aos Romanos, o versículo 14 do capítulo 14. Vamos ao boa noite a Jane, a Márcia, a Cissa, a Dilza, Júlio, vamos ver quem mais, nossos amigos que estão aqui conosco, Kazuko, sejam bem-vindos, Terezinha, e vamos às nossas reflexões, lembrando um pouquinho a respeito dessa carta de Paulo aos Romanos. Então nós sabemos que aqueles primeiros cristãos que estavam em Roma, e era um grupo de cristãos formado por judeus que viviam em Roma e gentios, povos de todas as nações e pagãos que estavam em Roma. Esse grupo se uniu em torno do interesse, do conhecimento dos ensinos de Jesus, e ali nasce então a igreja primitiva, o cristianismo primitivo em Roma. Isso ocorre por volta do final de 54 depois de Cristo e começo de 55, não se tem bem a precisão do fato. Mas o que é que Paulo reflete nessa carta aos Romanos, que é a carta que tem maior exposição da parte dele sobre os evangelhos de Jesus. É a carta que tem mais conteúdo da parte de Paulo com relação aos ensinos de Jesus. E nesta carta, especialmente, ele se ocupa de dar instruções naquilo que diz respeito à própria vida e à doutrina que Jesus tinha deixado, a doutrina cristã. Então a carta ela tem como base, como horizonte, como foco a questão da vida, da nossa vida, de orientação a uma vida melhor, instrução para bem viver dentro das normas, e o conhecimento então dos ensinos de Jesus, que é a doutrina cristã que nós conhecemos. Boa noite, Cidinha, boa noite, Sandra, Silvio, sejam bem-vindos, Cidinha Bonani, Ivete, Mara, seu Antônio, sejam todos bem-vindos, que nós possamos ter bastante proveito na noite de hoje. Esse capítulo 14 da carta, ele trata de um assunto especialmente que diz respeito à alimentação. E por que Paulo se ocupa, num capítulo da carta aos Romanos, em falar sobre alimentação? Porque estava havendo muita divergência dentro da igreja a respeito de alimentação. Se a igreja era formada de judeus que tinham um tipo de alimentação, alguma alimentação não era tida como imunda, não era conveniente, como até hoje não é. O judaísmo os judeus não se alimentam de todo tipo de alimentação que existe, eles restringem, têm muito cuidado. Em compensação, os gentios, que eram romanos, gregos e tudo mais que houvesse, comiam de tudo. Tinham outra forma de se alimentar.
Por conta disso, havia divergência, havia discussão, dificuldade entre eles, porque eles não tinham a mesma forma de ver a alimentação. Então Paulo chama atenção nesse capítulo 14 a respeito, por causa disto, ele vai falar então a respeito dos alimentos. E ele diz no versículo 2 desse capítulo 14: um crê que tudo pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Assim ele colocava. O que come não despreza o que não come. Não julgue para que porque Deus o recebeu por seu. O que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, um que crê de tudo pode comer. E o outro, ele diz, é fraco até por constituição física, né? Os judeus eram de constituição mais delicadas que os romanos, que eram mais atléticos, vamos dizer, mais massa muscular. Então ele dizia assim, por isso a divergência de alimento. Então, este come legumes, o outro comia qualquer coisa. O que não come, aquele que come qualquer coisa, não despreze o que não come. Porque eles desprezavam. Nós vamos ver que isso acontece até na época de Jesus, no próprio meio, que ele era do meio. Quantas vezes eles dizem a respeito de alguns rituais, do lavar as mãos, e Jesus não é o que entra pela boca do homem que o condena, mas é o que sai do seu coração. Outras vezes havia divergência entre essa história de comer carne ou não comer, e Pedro é chamado a atenção por conta disso. Quer dizer, não era o mais importante, essas coisas estavam vinculadas a costumes. Então ele diz, aquele que tem um costume, não despreze o outro que não tem o seu costume. Respeite o jeito de ser do outro. Não julgue, mas olha que absurdo, ele ainda come isso ou come aquilo, o outro não come. Não julgue, porque Deus o recebeu por seu. Deus não fez exclusão por alimentação. São bem-vindas todas as criaturas, todos são filhos de Deus. Então não é o alimento que vai garantir o lugar no céu, não é o alimento que vai garantir os favores do Pai, não é isto. Por conta disso, porque as pessoas se desentenderem dentro até de um ambiente religioso, por conta da forma de se alimentar de um e de outro. E no versículo 5, ele diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Também era do costume judeu a ideia, né? Não trabalhavam no sábado, não faziam nada no sábado. O sábado era santo, não podiam fazer qualquer trabalho, qualquer colheita, atender qualquer pessoa, porque era um sábado santo. Então ele fazia diferença entre os dias da semana e um determinado dia, que era de uma festa religiosa ou era tido como sagrado. E ele dizia a outros que todo dia é igual, tanto faz se é sábado, domingo, se é Semana Santa, se não é Semana Santa, porque nós aqui ainda temos aquele costume de Semana Santa. Não pode comer carne, não come carne, sexta-feira santa. Antigamente nem a casa varria na sexta-feira santa. Hoje não. Hoje as pessoas têm vida normal, trabalham numa sexta-feira santa, se alimentam do que quiserem. Então ele diz, há aqueles que têm dias e dias, e outros que todo dia é igual. Mas cada um, isso que é o mais importante, esteja seguro em sua própria mente. Porque aquele é conforme nós pensamos, é conforme nós entendemos. Então uma pessoa, muitas vezes, ela vai ter uma vida diferente, mas no seu foro íntimo ela pensa, mas isso não é assim, não deve ser assim. Então não faça. É viver de acordo com a consciência. Então é disto que Paulo falava a eles. Por conta disso, eles tinham costumes diferentes, cada um respeitasse o jeito de ser do outro. O importante é que todos tivessem a consciência tranquila diante daquilo que estavam fazendo.
Vamos dar uma boa noite a Cláudia, a Yara, a Regiane, Tânia, Silvia, Gil, Edna, Terezinha, Lourdes. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Sandra, sejam todos bem-vindos e que nós tenhamos uma noite de paz. Continua Paulo comentando, dentro desse capítulo 14, a respeito, no versículo 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mais uma razão para não julgarmos as criaturas, porque cada um responde por si mesmo diante da lei de Deus. Cada um vai dar conta de si, vai prestar contas da própria vida diante de Deus, diante da lei de Deus. Então, cada um dará conta de si mesmo. Por que as pessoas quererem ficar mandando na vida do outro, querendo dar diretrizes para o outro e incomodadas com o outro, no sentido de que ele tenha um costume diferente ou não? Ele vai responder pelos seus atos, como nós vamos responder pelos nossos atos também. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E no versículo 13 diz: assim, não nos julguemos mais uns do que os outros, antes seja o nosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Veja, não julguemos uns aos outros, nos comportamentos, na forma como um entende a vida, o outro entende a vida, na quesito alimentação, que era o discutido aqui. Então ele diz, não julgue. Vamos ver o Gil dizendo, por diminuição de rituais, não esqueceremos do que realmente representa aquele dia. Depende, Gil. É um dia que foi estabelecido por um calendário gregoriano que nem bate adequadamente com a data correta, né? Mas é o calendário ocidental que se estabeleceu para isso. A questão, o que representa para nós, deveria ser todo dia. Todo dia nos lembrarmos de todas essas coisas que aconteceram na face da terra, da presença do Cristo, daquilo que ele sofreu, dos seus ensinos. E não é um dia apenas no ano nós nos lembrarmos da questão daquele dia. Por isso é que Paulo já dizia que cada um vai dar conta de si mesmo e não julguemos uns aos outros. Até porque nós vemos assim, né? Estamos aqui no ano 2021, na terra de Jesus, o ano é mais de 5.000. Eu não sei exatamente agora quanto é. 5.000 é o quê? Mas já são mais de 5.000 anos, veja como é uma questão de calendário. Eles são rígidos ainda lá com festividades da Páscoa, que é muito importante. Quando chega a época de Natal, ele tem a festa das luzes, que tem outra conotação. Se nós somos a Índia, nós somos a outros povos, nós vamos encontrar questões diferentes. Por exemplo, na Itália, para nós aqui, nós temos Dia dos Pais, né? Lá em agosto, Dia dos Pais. Mas na Itália, o Dia dos Pais não é 19 de março, que é o dia de São José. Que nós comemoramos o dia de São José, na Itália é dia 19 de março. Assim como lá também não se dá presentes no Natal. Mas no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, é o dia de presentear, é o dia que Jesus recebeu os presentes, é o dia que as crianças vão receber os presentes e a família toda. Então, no 25, que é o dia de Natal, fica por conta da missa, fica por conta de uma situação mais religiosa. E no dia 6 é a festividade. Vejam como muda de povo para povo. Então, não é uma questão de data, por isso a gente não pode ter estranhamento, com relação à forma de viver de uma ou outra pessoa. Todos são filhos de Deus e todos estão no mesmo caminho. Assim, não nos julguemos mais uns que outros, porque às vezes a gente se julga melhor.
né? Ah, eu já faço uma alimentação desse jeito, olha, aquela pessoa é muito grosseira, muito animalizada, que coisa horrorosa, porque é diferente. Ah, mas eu já vivo numa sociedade desse jeito, aquela sociedade é muito primitiva e a gente se sente melhor. E eles não nos sintamos melhores. Antes seja o vosso propósito, há um comprometimento, seja o seu comprometimento, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não seja você aquele que dificulta o caminho dele por causa disto ou daquilo. Não seja você aquele que acusa escandalizando a criatura porque ela ainda procede no quesito alimentação diferente de você. É isso que Paulo estava dizendo. E no versículo 14, que é o que Emmanuel pesca para a reflexão, ele diz assim: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, porque Jesus tinha falado muitas coisas a respeito disso, que nenhuma coisa é imunda por si mesma, porque as coisas criadas por Deus não são imundas. A imundície, a sujidade, o comprometimento vem com o ser humano ao longo do tempo. Mas em sua origem, em sua essência, nada é imundo quando criado por Deus, a não ser para aquele que a tem por imundo. Então, muitas vezes uma criança, ela age com toda a inocência, não considera nada errado, nada imundo, nada feio. E o adulto que olha é que considera. Por quê? Porque ele tem isso já na mente. E ele olha com seus olhos para aquele fato que está sendo apresentado ali. Então, a não ser para quem a tem por imunda, para esse é imunda. É bem aquilo, quanto mais nós sabemos, mais nós respondemos. Se temos a consciência de que aquilo não é legal, de que aquilo não é bom, de que aquilo não é adequado, para nós não é mesmo. E se procedermos dentro dessa formatação para o inadequado, o ilegal, nós sabemos que estamos fazendo errado. Porque a nossa visão já é uma. O outro, na inocência disso, desconhecendo isso, pode estar agindo tranquilo, com menos gravidade do que aquele que sabe. Quanto mais sabemos, mais é responsabilidade nossa o comportamento. Então esse era o versículo que Emmanuel pegou e que aqui dizia respeito à alimentação, especialmente. Paulo tratava todo esse capítulo 14 a respeito desses desentendimentos e acusações mútuas por conta do tipo de alimentação que aqueles primeiros cristãos em Roma estavam fazendo. Mas ele diz o seguinte na reflexão que faz a respeito disso. Paulo referia-se à alimentação que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Batiam boca por causa do que deviam ou não deviam comer, daquilo que deviam ou não deviam fazer. Batiam boca, não se acertavam, e isso era motivo de desunião, desavença, mágoa, desentendimento entre os cristãos. Então ele falava por conta dessas áridas discussões, que até hoje, se as pessoas não tiverem atentas, ela vai acusar o outro que tem uma alimentação diferente dela e vai fazer um discurso para o outro aterrorizante. Calma, não é bem assim. Nós temos que entender a forma de vida de cada um, como cada um está seguindo na vida. E aí ele diz a respeito da nossa atualidade. Ele fala, Paulo falava sobre isso, estava ocupado com isso. Mas na atualidade,
O ato de comer já não desperta polêmicas perigosas, porque aqui era até perigoso. Eles expulsavam do recinto, eles não queriam estar com o outro, iam para briga, era uma animosidade muito grande. Esse hoje, nos alimentamos de alimentos diferentes, esse ou aquele, nós temos uma gama, né? Temos os carnívoros, os que fazem alimentação mista, os vegetarianos, os veganos. Nós temos um punhado de pessoas com alimentações diferentes. Mas não vamos à guerra por conta disso. Não vamos matar uns aos outros por conta disso. Entretanto, podemos tomar o versículo, que é esse 14, estou certo que nenhuma coisa em si é imunda, a não ser naquele que a tem por imunda. Podemos pegar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Porque todo ensino de Jesus, todo ensino que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, Antigo Testamento, esses ensinos, embora à época levados a efeito por uma causa específica, como aqui nós estamos vendo, que era a questão da alimentação e o desentendimento, nós podemos trazer isso para os nossos dias e aplicar em outras situações da vida, que também são motivos de discórdia, também são motivos de desentendimento, comportamentos diferentes. É a mesma situação. Ele falou sobre a comida e Emmanuel diz, mas nós podemos, na atualidade, trazer para várias situações da nossa vida que são setores de falsa opinião. Então ele está dizendo que mesmo a questão da comida para aquele que não comia o animal imundo ou que comia, é uma falsa opinião, porque tudo era uma criação de Deus. Mas há outras situações na vida que nós temos essa falsa opinião. A opinião está de acordo com o nosso ponto de vista. Então, ou com aquilo que estabeleceram como correto dentro de uma sociedade. Porque ali o tipo de alimentação era o que aquela sociedade entendia ser o ideal. Então ele disse, nós podemos trazer para a nossa atualidade. E ele vai falar, exemplificar a sua reflexão a respeito do sexo. Por isso que a página tem o título Sexo, que quando a gente lê a citação e vai ver por que é que Paulo falou isso, nós vamos ver, nossa, mas aqui era uma questão de alimentação e Emmanuel está trazendo para sexo. E ele diz o seguinte a respeito, usando a questão do sexo dentro desta condição de Paulo do imundo que é colocado. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores leves do que o sexo. Esse leves significava assim, a calúnia, difamação, deslealdade, falsidade. Então o que ele está dizendo? Que nenhum departamento de atividade, colocando o sexo como uma atividade na Terra, uma atividade dos seres humanos na Terra. Nenhuma das nossas atividades sofre mais questão de traição, deslealdade, falsidade, acusações sem fundamento, calúnias do que o sexo. É onde nós estamos enroscando mais, ou enroscando mais. É isso então que ele traz para nós, dizendo, cego de espírito, o homem ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência, aí no sexo. O homem ainda não percebeu, né, que é uma bênção de Deus para a sua própria existência. Todos nós, para recebermos esse nosso corpo, dependemos disso, de um ato sexual dos nossos pais, para que pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos ganhar essa possibilidade reencarnatória e como uma coisa sublime, uma bênção de Deus de podermos ter tido essa oportunidade. Então ele diz assim, o homem é cego de espírito, ele não se eleva para perceber, ele é tão enraizado na matéria que olha a tudo isso apenas com os olhos
do instinto, da vida material e não consegue descobrir motivos mais sublimes da sua existência. E ele vai falar então, nesses motivos sublimes, das emoções sexuais, dizendo a realização das mais belas na luta planetária. Através então do sexo é que se realizam as mais belas, os mais belos motivos, as mais belas existências, as mais belas atitudes na luta planetária. Quais sejam? A aproximação das almas na paternidade e na maternidade. Então, o sexo, enquanto ato biológico, gerou lá o corpo para um filho. Essa é a questão material. Mas muito mais importante que isto é exatamente o que ele possibilita a aproximação das almas. Almas do casal, almas dos filhos, almas daqueles que vão compor a família. É só assim que estas almas, esses espíritos puderam vestir a carne e estarem juntos nessa experiência terrena. Então ali aproximou-se as almas, além da questão do desenvolvimento de sentimentos, de responsabilidade, maturidade no campo da paternidade e da maternidade. É a faculdade de estar pai e a faculdade de estar mãe. A condição de estar pai e a condição de estar mãe. É o exercício desta faculdade, estar pai ou estar mãe. Então, paternidade e maternidade são exercícios que nós estamos fazendo, aprimorando sentimentos, desenvolvendo a nossa razão, as nossas possibilidades de convivência com estes que chegam como filhos. É esta condição, a criação e reprodução das formas, quer dizer, dos corpos, das possibilidades de termos um corpo. Isso é algo fantástico que a gente não presta muita atenção, que é uma lei natural que possibilita a vida, a extensão da vida. Então é através dessa reencarnação originária lá do sexo é que o espírito pode estender a vida na Terra ou viver na face da Terra nos corpos que foram oferecidos. Estímulos ao trabalho e à regeneração. Então é nesses momentos da reencarnação que recebemos esses estímulos através da vida, do estar no corpo e da paternidade, da maternidade, que nós estamos então desenvolvendo, recebendo estímulos para o trabalho em todos os aspectos. Às vezes a gente fala em trabalho, pensa que é só o trabalho material, né, profissional. Não, toda atividade é trabalho. Então, a atividade no lar, atividade de família, atividade de convivência é um trabalho do espírito. Ele está em trabalho, realizando essa atividade. E a regeneração, estímulo à regeneração, a poder retificar enganos, aqueles erros cometidos no passado. Então é só desta maneira que nós podemos ter a chance da regeneração junto daquele que um dia nós nos comprometemos ou se comprometeu conosco, enfim, daqueles com os quais precisamos acertar um pouco as nossas dificuldades. Porém, seria tudo isso lindo. Veja que a proposta é fantástica. É o exercício da maternidade e da paternidade. É a aproximação de almas através do projeto reencarnatório. É a extensão da vida, possibilidade de exercícios, regeneração, trabalho. Então nós vemos tudo isso como um grande acontecimento para o espírito, uma grande possibilidade. Porém, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com fantasmas do desregramento.
O lugar santo que Emmanuel fala tanto é o corpo físico como o próprio lar. Então muitos prejudicam, se comprometem com isso que deveria ser uma coisa sagrada. O nosso próprio corpo, o nosso próprio lar, é algo sagrado. E as pessoas se comprometem com algumas atitudes, né, de desregramentos na vida, seja para com o próprio corpo, seja para com a estrutura familiar. Desregra-se. E nós temos visto muito disso. Muito. Está aí, agora é explícito diante dos nossos olhos. E ele continua falando a respeito disso. Que o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Senão não existiria mãe. Se ela não tivesse gerado um filho, ela não seria mãe. Ou se ela não tivesse acolhido um filho, que seria produto de algum outro casal, ela não seria mãe. E mãe é algo sublime, é algo abençoado, é um exercício da maternidade que exige de quem assume o papel de mãe essa dedicação, esse zelo, esse cuidado, essa aproximação com aquelas almas que ela tem a responsabilidade de conduzir e educar. O egoísmo humano deu-lhe em troca experimentação de animalidade, organizando por si mesmo provações cruéis. Então, os desregramentos, por conta desse egoísmo humano, ou a não responsabilidade na maternidade, na paternidade com os seus, a não responsabilidade por conta de um egoísmo de pensar somente em si e buscar somente o seu prazer, a sua vida, sem ocupar-se destas vidas que estão atreladas à sua, mesmo para a mãe ou para o pai, vai gerar provações cruéis para esses espíritos. Essas experimentações de animalidade, a carne, a pele, a busca do prazer material, muito maior do que a responsabilidade que nós temos com relação ao produto destes momentos fugazes de nossas vidas. Nós falamos numa pandemia, falamos aí em 5 milhões de mortes no mundo, etc. Mas há um índice de 55 milhões de abortos no mundo, no mesmo período da pandemia. São 55 milhões de assassinatos, são 55 milhões de criaturas que foram excluídas da possibilidade do exercício da vida. Claro que não todas. Vejamos, existem os abortos naturais ou aqueles até emergenciais em caso de saúde, nós sabemos disso. Mas uma grande maioria, a grande maioria, é por conta do próprio prazer, este prazer animal, essa animalidade que não quer compromisso com a vida. E por conta disso, se compromete o próprio corpo físico com essas agressões, compromete-se como espírito com aqueles espíritos que estariam sob sua guarda, comprometem, gerando processos obsessivos, perseguições, de todo o sentido. Vamos dizer, Eliane dizendo, maternidade, paternidade no sentido de responsabilidade seria pela vida toda dos filhos, Marina. Sim, até eles bem adultos, nós temos responsabilidade. É interessante que se você perguntar assim, né, para uma mãe, não, se os seus filhos, não, as crianças estão lá em casa, as crianças, o meu menino está fazendo, não sei o que, onde é que está seu menino? Está do outro lado do mundo, já é formado, tem família lá do outro lado do mundo, e continua sendo o menino, as nossas crianças. Então, continuam com o mesmo, é uma responsabilidade diferente, claro, eles têm a própria vida, eles conduzem a própria vida, mas o vínculo é grande e o olhar atento, né, a qualquer coisa que aconteça, o estender a mão, o correr, acudir, isso tudo faz parte do nosso relacionamento humano.
Então nós não podemos até que fiquem velhinhos, velhinhos. Vamos lembrar de Maria, bem idosa, e João também já senhor idoso. Ele estava como filho cuidando dela e ela cuidando dele. Jesus tinha recomendado, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E eles estavam se cuidando mutuamente. Um dos mandamentos é honrar pai e mãe. O que é honrar, se não atender? O Evangelho segundo o Espiritismo tem muito bem explicado o que é honrar, se não cuidar, zelar. São relacionamentos, são vínculos, a Regiane colocando, são eternos, são laços eternos que nós tecemos como espíritos. E a nossa responsabilidade, sim, nós vamos ver que a mãe de André Luiz, desencarnada, quer ajudar o filho que também desencarnou. Não é porque estão desencarnados que deixaram de ser mãe e filho. Um preocupado com o outro, ainda preocupado com o pai, que está numa região mais difícil, com as irmãs. A família continua. Esses vínculos continuam. Então nós precisamos ter essa atenção, observar isso tudo e entender que não tem como cortar esse vínculo. Ele existe, ele é real. De alma para alma, estamos unidos. Faltar com o compromisso com este ou aquele, nós estamos falhando naquilo que nos foi proposto, que nos foi pedido. Assim, continua, então, em todos esses casos, nós estamos falando assim, linhas gerais. Existe aquele senão neste caso, aquela dificuldade no outro caso, existem casos em que estar distante é melhor do que estar perto, que corre risco de vida, tudo isso. Então, cada caso é um caso, mas ainda assim, mesmo com todos os riscos, ainda que nos separemos por questões de riscos, os vínculos estão criados. E como espíritos vamos voltar a nos encontrar. Vamos arranjar outros corpinhos através do sexo na face da terra para podermos mergulhar e estar juntos de novo. Até que aprendamos a conviver em paz uns com os outros. E isso tudo nos é oferecido pelo nascimento aqui na carne, né? Ou a reencarnação aqui. Então, continua Emmanuel comentando a respeito que esse egoísmo humano deu-lhe em troca experimentações de animalidade. Assim como simples reprodução, sexo como momento fugaz, se é para reprodução, se nós vamos ver o reino animal, muitas vezes acontece isso. Um elemento macho, ele copula com uma fêmea, que vai gerar um punhado de filhotes, e ele foi embora e nunca mais ele encontra nem aquela fêmea, nem aqueles filhos, nem nada. E se ele voltar e encontrar, como no caso dos leões, se ele voltar e encontrar os filhotinhos, ele devora, porque ele sabe que no futuro eles vão competir com ele. A leoa, ela protege, ela esconde, porque ela sabe que ele vai fazer isso. Veja, os animais, ela esconde e protege até a hora que eles possam caminhar sozinhos, com segurança, que já aprenderam a viver. Então nós vemos essa questão, que às vezes esse comportamento vai organizar provações cruéis para as pessoas. Cruéis, porque entram os processos obsessivos, entram as doenças, entram as agruras, as dificuldades de todos os níveis, para que a pessoa se humanize. É uma questão de humanização, de convivência. Deus, então, ofereceu o santuário aos filhos. Ele possibilitou que nós estivéssemos aqui na Terra e que pudéssemos nos reproduzir assim. Mas a incompreensão se constitui em oferta deles. Eles não compreenderam, muitas pessoas da face da Terra não compreenderam a sublimidade, não compreenderam a responsabilidade, não compreenderam. Estão por aí, vivendo animalescamente, e não com a responsabilidade de um ser humano. Por isso, muitos não compreenderam
E essa incompreensão foi o que ofereceram a oportunidade que Deus lhe deu. É por isso que os romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Percebam, ali em cima ele falava de provações cruéis quando nós não cumprimos o papel. E é nessas sequências reencarnatórias vamos nos reencontrar. Vamos de novo voltar ao ponto em que parou a história, só para continuar o próximo capítulo. Mas o que acontece com isso, com esses nossos comportamentos mais difíceis? Romances dolorosos e aflitivos. Lares com tanta dificuldade, criaturas que não se entendem, sentimentos que foram deixados de lado, apenas paixões momentâneas. Tudo isso gera dor para as almas, dores. E em todos os continentes da Terra, em todos os continentes, faz parte da espécie humana ainda esse tipo de comportamento. O homem, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta pela educação sexual, exigindo-lhe programas. Porque na nossa época, imagine que Emmanuel escreveu isso há muito tempo, mas na nossa atualidade fala-se nesses programas de saúde, programas de educação sexual e tantas discussões, porque nós temos visto loucuras nessa área também. Como proposta de educação sexual, coisas absurdas que nós temos visto nas programações. Então o homem exige esses programas porque ele se desviou tanto que ele já não sabe mais manter-se numa linha adequada. Ele precisa ser auxiliado a encontrar esse caminho. E os programas poderão ser úteis, diz Emmanuel, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Então, os programas de educação sexual serão úteis quando nesse caminho. Por quê? Enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, nem tudo que é oferecido nesta área como um programa de educação sexual está verdadeiramente adequado dentro da moral, dentro da proposta divina, da proposta do sexo como a possibilidade de reprodução da espécie com responsabilidade. Então, quando outras coisas vêm, e ele diz, aquele que traz a imundície no coração, de quem analise ou de quem ensine, o programa será um caos. Os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Precisamos ter esse cuidado, ter essa atenção do que é que está sendo oferecido como um projeto de educação sexual para as pessoas. Ver se está adequado. Nós sabemos da necessidade reencarnatória, nós sabemos da reencarnação, nós sabemos dessa continuidade do existir, nós sabemos. Então, há coisas que não concordamos e há coisas que concordamos, por isso temos que ver verdadeiramente o que é bom. Fazendo aqui um parênteses diante desses fatos, porque nós estamos vendo que é o comportamento humano, né, que descambou muitas vezes, seguiu caminhos que não condizem com a finalidade, né, da reprodução da espécie, não condizem com essa finalidade, e as pessoas se comprometem em busca desses desvios todos de animalização da criatura. Uma tentativa de destruição da família, como nós temos visto nesses últimos períodos, é algo muito sério, porque nós vamos perder essa noção, né, de ninho, de aconchego, de raiz. Nós vamos perder tudo isso. De repente, nós vamos encarar que a reprodução da espécie vai em linha de produção como uma fábrica e sem responsabilidade de ninguém para com ninguém. Tudo tem que ser pensado para nós. Nós não somos seres instintivos apenas. O nosso racional existe e nós temos obrigatoriedade de usar.
Jorge Elahá, numa das suas últimas lives, ele faz uma reflexão muito interessante dessa época que nós estamos vivendo, usando a palavra Covid. Porque nós estamos falando tanto em Covid como um vírus que ataca a humanidade, está infelizmente ceifando tantas vidas. A gente sabe que existem razões. Há coisas que nós estamos vendo nesses últimos dias, crimes, mortes de tanta gente conhecida, muito próximas de nós. E a gente diz, meu Deus, mas essa história, como é isto? Né? Quase que a gente pergunta, mas Deus não está vendo? Será que Deus está dormindo, esqueceu de nós? Muitos estão fazendo essa pergunta nesta hora. A gente sabe que aqueles que estão indo, seja do jeito que for, pelo Covid ou outras razões, tinham a sua hora de ir. Iriam desta ou daquela forma porque encerraram a sua etapa reencarnatória. E estão seguindo adiante, embora a nossa tristeza da separação, embora a aflição que cause, tudo isso, estão seguindo. Mas não justifica falta de cuidado, não justifica as carências materiais para o atendimento, não justifica as atitudes violentas que nós temos visto, que ceifam vidas, não justifica. Aquelas criaturas que estavam envolvidas ali e que partiram, elas iriam partir, fosse desse jeito ou fosse tropicando ali, caindo e batendo a cabeça. Ela iria, era o dia dela, o momento dela, ela cumpriu uma parte da sua história e iria dar sequência ao seu existir. Mas não justifica que outras mãos foram armadas para a morte delas, para o descaso com elas, a falta de cuidado. Isso é outra história, porque por isso nós vamos responder. Essa é a parte que sobra para aqueles que estão envolvidos responderem. E ele faz uma analogia do Covid, enquanto esta doença que está afligindo, causando dificuldades e tudo mais. Mas ele fala que nós estamos vivendo também um Covid moral. A Mara está acabando de dizer, o pior é a Covid da alma. Verdade. A Covid da alma é o que ele chama a nossa atenção. E ele fez um acróstico mostrando a sigla Covid, dizendo que o materialismo do momento que nós estamos vivendo nos levou a essa Covid da alma, que é cobiça, vejam bem, Covid, né? Cobiça, orgulho, violência, intolerância e desesperança. 5 letras. 5 letras. Vamos repetir. Cobiça, orgulho, violência, intolerância e desesperança. Estes elementos que compõem essa Covid da alma estão acabando com as pessoas, mais do que o vírus. Mais do que o vírus. São almas doentes caminhando na face da terra, movidas pelo materialismo que desenvolveu nessas criaturas, ou que manteve até nessas criaturas, esse estado. Cobiça, ganância, o desejo de cada vez mais, e aí vemos assaltos, vemos todas as dores ocasionadas por pessoas que desejam o que o outro tem. Quando nós vamos falar do orgulho, este orgulho que pisoteia pessoas, que faz com que alguém se pense melhor do que alguém, Paulo já dizia ali, não pense que por você se alimentar desse jeito e o outro de outro jeito, você é melhor que ele. Então não pense. Mas esse orgulho que o materialismo provoca pelo ter, pela expressão do ter, destrói, leva a todos esses roubos que nós estamos vendo, esses desvios de verbas no momento em que era tão necessário a saúde. Nós estamos vendo isso. Cobiça e orgulho se juntaram nestas almas que agiram desta forma. A violência
violência. E é violência quase que gratuita, causada por esse materialismo. Alguém acha que tem um poderzinho na mão e já age sobre o outro com um excesso de violência, muitas vezes. Uma violência por pouca coisa. A intolerância, e vem desde a intolerância religiosa. Há neste momento criaturas envolvidas com o materialismo que querem destruir toda e qualquer religião, profissão de fé. Não entendem que o outro possa abraçar. É intolerância. Intolerância por N coisas. E a desesperança, o resultado disso, desesperança. As pessoas vão perdendo a esperança desses dias melhores. Ela vai achando que não tem, ela está envolvida com tanta cobiça, tanto orgulho, tanta violência, tanta intolerância, que o mundo não tem mais jeito. O mundo não tem solução. E ela está vazia, está se esvaziando de esperanças. Essa é a Covid que o materialismo está trazendo para todas as almas aqui encarnadas. E se nós bobearmos, nós adoecemos por esta Covid aqui. Mesmo que não adoeçamos pela Covid do vírus, nós podemos adoecer pela Covid do materialismo vigente na face da Terra nesse instante. Qual é a solução? Para o vírus, nós estamos buscando vacinas, paliativos, ainda experimentais, alguns medicamentos, e há de se chegar à medicação ideal. A ciência está aí trabalhando, todo mundo buscando soluções, e vamos para o álcool, e vamos para a higiene, e vamos para a máscara, e vamos para o distanciamento social, tudo isso fazendo parte da busca da solução para a Covid vírus. Mas e essa Covid da alma? E essas questões? Como é que nós vamos sanar na face da Terra? Apenas com amor. E amor é essencialmente cuidado para com o outro, enxergar o outro. Lembra-se do Avatar? Não dizia eu te amo, dizia eu vejo você. Isso é amor. Eu vejo você. Eu vejo as suas necessidades, eu vejo a sua presença, eu vejo você. Você para mim é alguém. É isto que vai fazer diferença, porque nos tira desse estado de egoísmo e até um egocentrismo exacerbado para um estado de altruísmo, que é o que Jesus propunha. Então, a Covid moral ganhará outra conotação. Em lugar da cobiça, a caridade. Em lugar do orgulho, a humildade. Em lugar da violência, a mansuetude. Em lugar da intolerância, a fraternidade. Em lugar da desesperança, a fé. Então, o remédio para esta Covid moral que está nos levando a nos tornarmos criaturas materialistas, porque o mundo está muito tendencioso a tudo isso, é o lado de desenvolvimento da espiritualização do ser. Caridade, humildade, mansuetude, fraternidade e fé. Esses são os remédios que nós temos para combater todo este estado de dificuldades que nos levam muitas vezes às guerras, às brigas, aos desentendimentos, aquilo que Paulo falou, que nós não deveríamos proceder assim. Então nós precisamos desse cuidado. E assim, meus amigos, as nossas reflexões de hoje se encerram. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o início da obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, estaremos aqui. E hoje, vamos primeiro pedir que a espiritualidade amiga coloque nas águas que nós vamos ingerir os fluidos que necessitamos, as medicações para o corpo e para a alma, a fim de que tenhamos esperança, força, fé, mas saúde, equilíbrio, bem-estar, calma,
que é tudo que precisamos. Que as águas que estão à cabeceira dos doentes possam ser magnetizadas com os remédios que eles necessitam, a fim de que se recuperem neste momento difícil pelo qual estão passando. E para aqueles amigos que partiram, né, estão aí de partida, muitos deles, neste momento, que Jesus ilumine, que Deus os acolha, que os bons amigos espirituais os conduzam para o descanso, para o local melhor, para o aprendizado, para a vida que segue e que haverão de seguir. Então façamos agora a prece à Bezerra de Menezes, esse espírito que comanda equipes de médicos do espaço, enfermeiros do espaço, que possa ajudar os médicos da Terra, os enfermeiros da Terra, que estão cansados, estão na luta e precisam da energia e do discernimento para agir da melhor forma possível. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente, e faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, que teus santos espíritos, a fim de que se elevem, a esperança aumente, a fé se fortaleça, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares, em todos os corações e que todos nós tenhamos a força para cumprir a proposta reencarnatória que estamos aqui, sujeitos a ela. Deus abençoe a todos e até amanhã.